Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade aí ao nosso terceiro período de atividades remotas, tá? De estudos amazônicos. Estamos falando aí sobre a história da ocupação da Amazônia, né? Vamos ver um pouco como foi que a nossa região foi ocupada ao longo dos anos, como as características dos povos originários da Amazônia se refletem até hoje no nosso modo de vida. Tá? Acompanhe comigo aqui a leitura. A primeira fase da longa história do povoamento humano na Amazônia começa praticamente junto com a formação das florestas que conhecemos hoje. Tá? Apesar de ainda não terem encontrado vestígios concretos da presença humana na Amazônia durante o período compreendido entre 20 mil anos e 12 mil anos atrás, ou antes do tempo presente, foi provavelmente nesse período que os primeiros grupos humanos provenientes da Ásia e da Oceania chegaram de uma longa migração até a América do Sul. Eram grupos nômades, caçadores e coletores que perseguiam as grandes manadas de animais. Olhem só. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês conseguem observar aqui, olha, os primeiros agrupamentos humanos, eles provavelmente chegaram ao continente americano por uma junção, né, no período de gelo aqui, né, a Ásia se juntou com o Alasca e os agrupamentos humanos teoricamente vieram por aqui em uma longa caminhada até chegar na América do Sul. Ou outras conjecturas dizem, né, que esses agrupamentos humanos podem ter vindo de canoa, né, barcos grandes, rústicos da época chegaram até a América do Sul. Tá? Por isso que nossos indígenas eles têm os olhos puxados, né? Uns confundem os indígenas com os asiáticos em virtude disso. Tudo bem? É o que a história nos diz. Os primeiros habitantes da Amazônia, tá? A bacia amazônica ocupa mais da metade do continente sul-americano, ou seja, da América do Sul. Da parte sul-americana do continente, né? E está distribuída entre vários países, dos quais o território corresponde ao Brasil. O maior território corresponde ao Brasil. O que ele quer dizer? Que a bacia amazônica, a maior parte da bacia amazônica, está dentro do território brasileiro. Bem aqui a gente pode observar aqui, olha, a bacia amazônica. Isso aqui é a bacia amazônica, a bacia hidrográfica da Amazônia, começando desde a nascente do rio Amazonas, aqui em cima, no Peru, né? Descendo a Cordilheira dos Andes, atravessando todo o Brasil, pegando aqui essa rede hidrográfica todinha. Então, essa bacia hidrográfica aqui é conhecida como Bacia Amazônica, tendo seu principal rio aqui, o rio Amazonas, tá? Que nasce na Cordilheira dos Andes, mais ou menos bem aqui, e chega até o Oceano Atlântico. Tá? E a maior parte da bacia amazônica, como diz o texto, se encontra dentro do território brasileiro, na Amazônia Legal, como nós já vimos. Né? Então vamos lá. Os achados no Pará das grutas do Gavião e Piquiá, em Carajás, descobertas em 1985 e estudadas por arqueólogos do Museu Paraense Emílio Guild, e da caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, também descoberta por pesquisadores do mesmo museu, Museu Emílio Guild, dão a existência de ocupações pré-históricas muito anteriores ao estabelecimento das culturas tradicionais. Ou seja, quais são essas culturas tradicionais? Horticultores, né? São os primeiros povos que conseguiram domesticar alguns cultivos, né? Só que os achados arqueológicos da caverna da Pedra Pintada, tá? E da Gruta do Gavião e do Piquiá, eles remontam que já existia pessoas morando, povos morando na Amazônia muito antes do domínio da agricultura, que eram, no caso, os nômades, né? A gente pode observar aqui a caverna do Piquiá, em Monte Alegre,
tá? Onde foram encontrados vestígios de ocupações muito antes das ocupações que são consideradas como culturas, com povos tradicionais da nossa região. Tá? O processo de domesticação das plantas se originou nas populações sedentárias das planícies aluviais da Amazônia, ou seja, próximo ao leito dos rios, né? E que depois teriam sido difundidas por outras áreas, ou seja, a ocupação da Amazônia ela começou à margem do rio. Por que a margem do rio, pessoal? Porque na margem do rio eu tenho acesso à água e tenho acesso também ao peixe. Então eu tenho fonte de água e fonte de alimento na área onde eu provavelmente iniciei a minha ocupação na Amazônia. É possível que os primeiros habitantes vivessem em um meio ambiente muito diferente do que nós conhecemos até hoje, né? Com o aumento de temperatura e a ampliação das florestas. As populações que produziam cerâmicas estavam situadas há mais de 7.000 anos ao longo dos grandes rios, e é provável que eles fossem agricultores, que praticavam o manuseio de algum tipo de planta, e com o passar dos anos desenvolveram um princípio de cultivo de raízes como a mandioca. Esse sistema se melhorou com o passar dos anos e é utilizado ainda hoje pelas populações da Amazônia. Rapaz, quem é de vocês aí que consegue viver sem a farinha? Nem me falha até. Se não tiver farinha, meu amigo, parece que tá faltando alguma coisa na nossa comida, né? Vocês sabiam que isso está entranhado na nossa genética, na nossa cultura, né? Os povos tradicionais da Amazônia já estavam acostumados a comer a farinha. E isso vem passando de geração a geração, tá? As maiores contribuições dos povos indígenas da América foram a domesticação das plantas, que são usadas e consumidas até hoje. Olha só aqui, olha. Nossa linda farinha, nem falha tem. Os traços da cultura indígena estão presentes até hoje na culinária paraense. Muitas pessoas têm a nossa farinha de mandioca como produto indispensável na sua mesa. De vocês aí, quem é que consegue comer se não tiver farinha? Né? É difícil para mim, né? Então, isso marca o quê? Os traços da cultura indígena na nossa região, na nossa vida, na nossa forma de viver. A farinha, a maniçoba, né? São pratos tradicionais da nossa região. O mapará, né? O açaí, chuara, que agora tá chuara, né? Não tá grosso, mas faz parte da nossa vida. Tudo bem? A aula de hoje a gente fica por aqui. Vamos caminhando devagar, tá? Para que vocês possam acompanhar aí todo o processo ao longo dessas 3 semanas, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.